quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é 24 de março de 2021, quarta-feira. Acompanhe aí a nossa videoaula de História. Bem, quinto ano, faremos as correções lá no livro de História das páginas 23 a 25. Acompanhem aí. Página 23, atividade número 1, estava lá. Com suas palavras, explique a frase "Ninguém faz história sozinho". Essa resposta é pessoal, mas a tia vai deixar uma sugestão para vocês. A história não é feita apenas por nomes de pessoas ilustres e acadêmicas e por guerras, mas sim por todos nós. Número 2. Temos lá, escreva o que é a fonte histórica. Fonte histórica é tudo que pode servir como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos. A número 3 era para observar as imagens abaixo e escrever o nome da fonte histórica. A primeira imagem, mapa. A segunda imagem, pintura. Número 4. Por que até o início do século XX, apenas os documentos oficiais podiam ser considerados fontes históricas? Resposta: porque acreditava-se que apenas eles continham dados confiáveis para se conhecer o passado como realmente aconteceu. Número 5. Na historiografia, o que aconteceu com o documento escrito oficial no começo do século XX? Resposta: o documento escrito oficial perdeu seu papel de única fonte confiável de notícias e outras fontes foram levadas em consideração. Então, façam aí as correções. Página 24, número 6. Estava lá. Nos dias de hoje, ainda usamos documentos escritos como fontes históricas da mesma forma? Justifique sua resposta. Esse aí é totalmente pessoal, tá bom, turma? Número 7. Observe cada uma das fontes históricas a seguir. Depois, pesquise e escreva em que local elas são arquivadas ou armazenadas. Então, a primeira, mapotecas, é a resposta. A segunda, bibliotecas. E a terceira, pinacotecas e museus, ok? Número 8. Sublinhe as frases corretas. É somente a letra A e a letra B. Letra A. Tudo o que serve como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos é chamado de fonte histórica. Então, essa frase aí toda é para sublinhar, tá bom, turma? Letra B. As fontes históricas podem ser de naturezas diferentes. Também é correta, é para sublinhar. Já a última, não. Página 25, atividade número 9. Numere as fontes históricas corretamente. 1. Para documento escrito. 2. Documento arquitetônico. E 3. Documento não escrito. Então, vamos lá, as imagens e a numeração como ficou. A primeira imagem 1, a outra número 3 e a outra número 2. Embaixo ficou 1, 3 e 3. Vamos agora à atividade número 10. Observe os equipamentos, instrumentos, utensílios ou artefatos que são objetos arqueológicos e escreva. No espaço abaixo, o que você acha que eles são. Então, era para escrever o nome, né, desses objetos aí, utensílios, artefatos arqueológicos. O primeiro é um ferro de passar, o segundo é uma máquina de datilografia e o terceiro, uma máquina de costura. Agora, vocês irão para o conteúdo de hoje, que será a pré-história. Acompanhe na página 26 até a página 31. Coloquem a data de hoje, 24 de março de 2021. Página 26. Temos aí a pré-história. A tia destacou também no slide, né, de acordo com como está também no livro de vocês. Atualmente, o nosso planeta, a Terra, tem quase toda a superfície habitada por pessoas com diferentes costumes, tradições e culturas. Cada povo tem a sua história social. Essas histórias foram contadas com o passar do tempo e, por meio delas, é possível diferenciar o tempo histórico que marca cada período. Mediante estudos arqueológicos, podem-se desvendar os primeiros fatos desses períodos. A pré-história corresponde ao período anterior ao da invenção da escrita. Então, turma, quem está com o livro aí pode sublinhar, tá? Esse trecho, ok?
Naquele período, os homens eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa e se abrigavam, eventualmente, em cavernas, em momentos de frio, à noite. Vestiam-se com peles de animais, caçavam, pescavam e coletavam frutos. Então, aí esse trecho, né, da pré-história está falando sobre os homens nômades, né? É que eles não tinham moradia fixa e também a maneira que eles viviam, né? Como se vestiam, o que eles faziam, caçavam, pescavam, a forma que todos eles viviam nesse período. Caçadores e coletores dominam o fogo. No começo de sua jornada, o ser humano se abrigava em cavernas naturais. Usava instrumentos de madeira, de osso e principalmente de pedra. Esculpia esses utensílios, batendo pedras nos materiais até obter os objetos que desejavam, como lanças, arpões e cabeças de machado. Essas ferramentas, por sua vez, serviam para cortar frutos das árvores e abater animais, para extrair a carne, para se alimentar, e a pele para se agasalhar. Esse modo de vida permaneceu o mesmo até o momento em que a humanidade descobriu como manipular o fogo. A partir dessa descoberta, a vida dos seres humanos mudou bastante, pois eles podiam aquecer durante a noite sem depender apenas de agasalhos de pele, ter luz quando quiserem, assustar predadores que podiam invadir suas cavernas e cozinhar a carne, que se tornava mais saborosa. Então a tia deixou para vocês uma ilustração aí no slide para que vocês possam ver, né, o período que eles começaram a descobrir o fogo. Página 27. No período paleolítico, depois da descoberta do fogo, o homem modificou o ambiente, espalhou-se pelo mundo e impôs seu domínio sobre os animais. No período neolítico, já sabendo plantar, passou a cultivar a terra, a se agrupar em comunidades e a comercializar o que produzia. Também começou a criar gado, a armazenar os cereais, a construir casas e a tecer suas próprias roupas. Surgiram as aldeias e vilas. Posteriormente, na Idade dos Metais, com o aumento da produção, surgiram as primeiras cidades e, com elas, o comércio de materiais e de objetos de artesanato. Os homens das cavernas, eles faziam bonitas figuras em suas paredes, representando os animais e as pessoas da época, com cenas de caças e rituais religiosos, as chamadas pinturas rupestres. Então, turma, pinturas rupestres são todas aquelas figuras, as pinturas que o homem das cavernas faziam, né, na parede das suas cavernas. As regiões onde são encontrados os traços desses homens se chamam sítios arqueológicos. O maior sítio arqueológico do Brasil fica na Serra da Capivara, no estado do Piauí. Então, a tia destacou para vocês a imagem aí no slide, tá? Mostrando exatamente como é essa Serra da Capivara. Na página 28, está falando sobre o sedentarismo. O fogo ajudou a atingir uma estabilidade que o homem jamais tivera até então. Com o tempo, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreiro favoreceu o fim do nomadismo. Uma teoria bastante aceita é de que o homem, pela observação, aprendeu que sementes que se infiltravam no solo germinavam e viravam plantas que davam frutos, resolvendo então reproduzir essa façanha. Enquanto isso, também começou a perceber que é mais fácil juntar e procriar animais para consumo próprio do que se aventurar na natureza à procura de caça. Com isso,
a necessidade de se mudar de tempos em tempos da região foi deixada de lado. O homem passaria a se fixar em um único local, geralmente próximo a rios, lagos e mares. Essa fixação territorial chamamos de sedentarismo. Então, observem, turma, que a partir desse momento ele deixou de ser nômade, né? Parou de ficar mudando de região em região. Ele teve um local fixo para poder morar. Então, a gente destacou para vocês lá no slide, exatamente mostrando essa imagem, né? Onde ele já tem um abrigo, está ali reunido, já tem a presença do fogo, já tem as plantações e os locais sempre próximos a rios, lago, água para eles poderem plantar. Falaremos agora sobre o desenvolvimento dos metais. Com o desenvolvimento de práticas mais eficazes de agricultura e criação de animais, os grupos de pessoas foram crescendo, de forma que pequenos bandos nômades perderam espaço para as primeiras comunidades fixas, as aldeias. Essa estabilidade e a vida comunitária permitiram que alguns povos descobrissem que podiam usar o fogo para moldar os metais e, com eles, desenvolver utensílios e enfeites diversos, além de armas usadas tanto na caça como no combate contra outros povos. Então, novamente, a gente destacou para vocês a imagem no slide, né, mostrando realmente eles fabricando os metais. No livro de vocês, tem um trecho falando sobre os primeiros grandes povos, tá ok? Tem um mapa mostrando onde eles viviam, lá no Oriente Médio. Só que vocês poderão depois estar lendo com calma, ok? A tia agora vai estar falando sobre o desenvolvimento do comércio e do dinheiro, que se encontra na página 29. Então, vamos lá. Com a criação das ferramentas, foi possível se desenvolver trabalho cada vez mais avançados. De início, para ter as coisas que desejavam, as pessoas se valiam de trocas. Normalmente, trocavam o que sabiam produzir pelo que queriam obter. Então, observe que a tia destacou para vocês, né, a imagem lá no slide, né? Eles fazendo a troca. Um está entregando peixe e o outro coelho. No livro de vocês tem outro exemplo, tá ok? Essa prática, a qual se deu o nome de escambo, com o tempo, demonstrou ser, às vezes, impraticável. Para adquirir algum bem, a pessoa precisava primeiro encontrar alguém que tivesse tal bem e, ao mesmo tempo, quisesse adquirir o bem que estava sendo dado em troca. A solução para essa falta de praticidade veio na forma do comerciante, personagem que deixaria de lado a produção de bens para trabalhar como intermédio nas trocas de mercadorias. Mais adiante, iria se desenvolver uma forma de evitar a necessidade de toda negociação ser uma troca de bens, o dinheiro. Então, a partir daí, turma, que começou a utilizar o dinheiro, acabou o escambo, né, a troca, representado por um pedaço de determinado metal precioso. Essa invenção iria dar às mercadorias um valor que, apesar de subjetivo dentro da comunidade, seria fixo. Por exemplo, 10 ovos de galinha valeriam uma peça de dinheiro, enquanto uma galinha que produz ovos valeria 5 peças de dinheiro. Então, observem aí que está a imagem do livro mostrando isso. Após todo o comentário do assunto e visto nos slides e também no livro, vamos às nossas atividades. Página 30. Número 1. Que grandes fatos contribuíram para os seres humanos pararem de ser nômades? Então, lá de acordo com o texto, tá bom, turma? Número 2. Complete a frase corretamente. Com a descoberta da manipulação do fogo, a vida dos seres humanos mudou bastante. Agora podiam ser, tracinho, durante a noite, sem depender apenas de, tracinho, ter, tracinho, e quando quisessem
assustar, tracinho, que podia invadir suas, tracinho, e, tracinho, que se, tracinho. Então, cada traço aí, não esqueça que vocês terão que completar com palavras lá do texto, tá bom? Número 3. Marque a alternativa correta sobre a criação da agricultura. Então, observem, a alternativa. Então, apenas uma resposta certa. As opções são: primeira, o homem percebeu que os animais comiam plantas. Segunda opção, o homem percebeu que poderia vender os animais e comprar sementes. Terceira opção, o homem percebeu que sementes devem ser extraídas dos animais que caçam. E a última opção, o homem, pela observação, aprendeu que sementes que se infiltravam no solo germinavam e viravam plantas que davam frutos. Então, marquem X na alternativa correta. Página 31, atividade número 4. Observe a imagem e complete as frases. Letra A. Os homens da imagem são chamados de... Então, lá de acordo com o texto que acabamos de ver, como eles são chamados? Vamos completar esse espaço. Letra B. Eles estão vestindo roupas feitas com... Completem aí. Letra C. Eles faziam espaço para se aquecer e espantar os animais predadores. Número 5. Quais foram as grandes descobertas do homem primitivo? Número 6. Qual era a utilidade do fogo para o homem das cavernas? Agora, o nosso conteúdo será os primeiros povos do Brasil. Encontra-se nas páginas 32 à página 38. Povos sambaquis. Os primeiros povos no Brasil. No litoral brasileiro, houve a instalação de povos pré-históricos, principalmente entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, chamados de povos sambaquis. Esse nome se originou a partir de seus hábitos alimentares. Comiam muitos alimentos obtidos pela caça, como antas, tartarugas, macacos encontrados nas regiões de manguezais e pescados do mar, como peixes, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos, baleias. Mas os alimentos que mais consumiam eram diversos tipos de moluscos retirados à beira-mar, como mexilhões, mariscos e ostras. Com o passar do tempo, as conchas desses moluscos, que eram descartadas, formaram montanhas de conchas conhecidas como sambaquis. Essa palavra é de origem tupi e corresponde à junção da palavra tamba, que significa conchas, e que significa amontoado. Como são produtos de ação humana, tinham formas e tamanhos variados. Os sambaquis podem ser encontrados em praias, baías e até na foz de grandes rios. Então, aí a tia destacou para vocês, como também tem no livro de vocês, né? Sambaqui, Figueirinha, Santa Catarina. Então, essa imagem aí está mostrando um amontoado de conchas, tá? Há sambaquis em diversos lugares do mundo, em países europeus, como a Dinamarca e na África. No entanto, em Santa Catarina estão localizados os maiores sambaquis do mundo, chegando a medir 25 metros de altura e centenas de metros de extensão. Então, a tia destacou aí por ele ser o maior, ok, turma? Página 33. Não se sabe ao certo a finalidade dos sambaquis, se eram moradia, abrigo temporário, sepulturas, descarte de alimentos ou depósito de materiais. As pessoas desse grupo tinham o hábito de pintar seu corpo com uma tinta amarela, extraída do barro, e apresentavam avanços com o uso do fogo para afugentar animais e para preparar os alimentos. Eram comuns alguns cuidados com os mortos, como pintar seu corpo com uma cor avermelhada e sepultá-los em um sambaqui com presentes para que levassem para o outro mundo. Os sambaquis
fabricavam alguns utensílios como quebra-cocos, raspadores, panelas, pontas, machados, facas e instrumentos de pesca como anzóis, arpões, furadores e etc., feitos com ossos. Em geral, suas armas eram feitas de espinhos de arraia ou ossos de outros peixes e eram grosseiras. Por isso, pode-se dizer que utilizavam instrumentos de pedra para raspar, polir e cortar. No entanto, não conheciam o arco e flecha. Na página 34. No Brasil, é possível ligar os povos sedentários à descoberta da agricultura, que modificou completamente a vida do homem pré-histórico. Isso porque, ao descobrir a agricultura, esses homens passaram a preparar a terra, plantar raízes e sementes, e a cuidar das plantas para depois colhê-las. Com essas fases, demandam tempo. Esses grupos tiveram que se fixar ao território, tornando-se sedentários. Além dessa descoberta, que provocou o aumento dos grupos e, assim, o surgimento das primeiras aldeias, houve também a invenção da cerâmica. Os objetos eram moldados na argila e cozidos no fogo para torná-los impermeáveis e duros. Com essas invenções, as mulheres passaram a ter papéis específicos nos grupos: cozinhar, manusear, conservar e guardar os alimentos. Então, ali está mostrando, turma, um pouquinho de argila, né? Eram feitos vários potes, vários objetos feitos justamente dessa cerâmica, tá? Os indícios mais remotos desses povos estão em Santarém, na região amazônica, ao longo do curso dos rios Tapajós e Conduri. Também há vestígios do povo Anatatuba na foz do rio Amazonas, mais especificamente na ilha de Marajó. Por isso, suas cerâmicas decoradas, com traçados de linhas cruzadas, são conhecidas como parte da cultura marajoara. Trata-se de um povo bastante interessante, que apresentou avanços significativos, com a construção de casas sobre morros feitos por eles, próprios para evitar inundações, sepultamento de seus mortos sobre aterros, ora sem nada, ora em umas penteadas com vários objetos, confecção de utensílios variados, com estética aprimorada de uma belíssima pintura e aproveitamento dos alimentos de diversas origens. Iremos agora para as nossas atividades. Página 35, atividade número 1. Observe as afirmativas e marque aquelas que explicam a origem do nome dos sambaquis, povo que se instalou no litoral brasileiro. Então, observem aí, é para marcar as alternativas. Então, tem várias que estão corretas, tá bom? Primeiro, originou-se a partir de seus hábitos alimentares. Próxima, não comiam alimentos obtidos pela caça, como antas, tartarugas e macacos. Só comiam alimentos encontrados nas regiões manguezais e pescados do mar, como peixes, tubarões, tartarugas e golfinhos. Os alimentos que mais consumiam eram diversos tipos de moluscos retirados à beira-mar, como mexilhões, mariscos e ostras. Próximo. Com o passar do tempo, as conchas desses moluscos, que eram descartadas, formaram montanhas de conchas conhecidas como sambaquis. E a última opção aí, sambaqui, é uma palavra de origem tupi e corresponde à junção das palavras samba, que significa conchas, e qui, que significa amontoado. Número 2. Escreva quais eram as possíveis finalidades dos sambaquis brasileiros. Então, vamos lá. Escreva
quais eram as possíveis finalidades dos sambaquis brasileiros. Então, vocês vão voltar lá no texto para ver, né, que finalidades são essas e escreverem aí. Dando continuidade, página 36. Número 3. Pesquise, localize e circule no mapa outros locais no mundo onde podemos encontrar sambaquis. Então, observem, no mundo, quais são os locais. Foram falados lá no texto, vocês vão circular, mas vocês irão pesquisar, tá bom? Número 4. Observe as cenas e pinte-as com as cores usadas pelos sambaquis para pinturas da pele, conforme os hábitos que existiam entre eles. Então, observem bem, né? Está mostrando duas cenas e lá no livro vem falando exatamente que cenas são essas. São cores diferentes, tá ok? Vamos agora para a página 37. Número 5. Observe os utensílios apresentados e circule aqueles que correspondem aos instrumentos utilizados pelo povo sambaqui. Número 6. Pesquise e escreva como são utilizadas as conchas para obtenção da cal. Página 38. Atividade 7. Explique o porquê da descoberta da agricultura ter modificado completamente a vida do homem pré-histórico. Então, lá no livro de vocês, vem explicando, e a tia já falou, como houve essa mudança, não é? Número 8. Observe os vasos de cerâmica e pinte-os de forma semelhante à estética marajoara. Depois, pesquise informações sobre esse povo e faça um registro para estudo. Então, turma, aí o vaso está em branco, né? De cerâmica. A tia já destacou para vocês lá no slide. Totalmente o vaso pintadinho da forma aí marajoara, ok? Então, caprichem. Nossa atividade encerrou aí.